que eu falo que não adianta você dar cargos bons se a pessoa não souber a base. Então é importante ele conhecer. Você tem 2 funcionários, você já tem problema com pessoas. Então, porque quando você tem um é mais fácil de lidar. Quando você tem 2, você tem 2 com valores diferentes, com cultura diferente, com tudo que ele vem de bagagem diferente. Então aí você já tem conflitos. E aí é muito importante a gente olhar e falar assim, o que é o RH e o que é o DP, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que ela tem um departamento pessoal, que é quem entrega o olerite, que processa folha, que cuida ali da parte burocrática do negócio, e ele fala, eu tenho um RH. E na verdade ele não tem, ele tem alguém de departamento pessoal, que cuida da parte burocrática. Mas quem tá olhando para as pessoas? Porque hoje o que move o negócio são pessoas. Hoje a gente percebe que um dos principais gaps é a cultura. As empresas falam que tem cultura, mas na verdade elas não têm uma cultura clara e bem definida, porque muitas vezes ela trabalha uma cultura de apoio e ela quer resultado. Não vai performar. Tem competências técnicas e comportamentais. É importante eu medir elas já na entrevista. Então, através de testes específicos, existem vários para isso hoje em dia. E antes de começar esse episódio, gravado aqui no Estúdio Hub 2001, um recado rápido para você. Acabou de sair do forno o livro de marketing digital mais atualizado do Brasil. Meu livro Internet que Vende, vou colocar aqui o link na descrição para você adquirir. E se você quiser saber um pouco mais sobre a minha consultoria para aceleração de negócios com marketing digital e IA, o link também vai estar aqui na descrição do episódio. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Acelera Digital Podcast. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, Ellen Leandra. Ellen, queria começar te agradecendo aí pela tua disponibilidade em bater um papo com a audiência da gente. Felipe, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, estando aqui em Recife, poder compartilhar um pouquinho com vocês, e estar aqui é uma honra pra gente. Bacana, show de bola. Eu queria que você começasse falando aí pro pessoal quem que é a Ellen. Vamos lá. A Ellen é uma empreendedora que trabalha com a área de gestão de pessoas. Então, a gente está sempre buscando trabalhar conhecimento voltado para a área dos empresários. E aí, o que eu busquei? Fazem 15 anos que eu tenho uma empresa voltada à gestão de pessoas, que é uma consultoria de RH. Então, eu comecei lá em casa mesmo, num quarto, onde realmente a gente estava com o sonho, né, de empreender. E aí foram vários anos de muitos desafios, muitas lutas, mas trabalhar com o que a gente ama faz toda a diferença. E eu falo que assim, trabalhar com pessoas a gente tem que gostar. Então, faz parte mesmo do meu propósito de vida fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas. Então, isso para mim é muito importante porque ele é gratificante. Todo dia, quando eu levanto, eu olho e falo: nossa, hoje dá para fazer a diferença, tanto na vida de alguém quanto na vida das empresas. Então, a Ellen é um pouquinho disso. E aí, eu comecei lá atrás, né, de 16 anos praticamente com a Action. E hoje eu já tenho até o meu filho trabalhando comigo, então é um orgulho. Inclusive tá ali atrás das câmeras. Tá atrás das câmeras. Registrando tudo, social media. Fazendo um legado aí, né, dentro dessa experiência. Mas foram anos de muitos desafios, mas é muito gratificante poder chegar e olhar e falar assim, nossa, tudo que a gente construiu e o que a gente fez de diferença na vida de várias empresas. Então, a gente já atendeu mais de 5.000 empresas. Então, é muito gratificante saber que, de alguma forma, a gente contribuiu para a evolução das pessoas. Tá, antes de empreender, você fazia o quê? Antes de empreender, eu trabalhava numa consultoria de RH, onde eu implantava projetos em grandes empresas, geralmente usinas, e aí eu trabalhava implementando projetos da área de recursos humanos, gestão de pessoas mesmo. Você era funcionário dessa empresa? Eu era funcionária de uma consultoria. Tá, e aí como veio a ideia de empreender? A ideia de empreender veio para poder ter qualidade de vida. Uma coisa que eu descobri que na prática, quando a gente empreende, não tem, tá? Justamente porque eu fazia projetos em grandes empresas e eram projetos que duravam mais de anos, geralmente, né? Porque usinas, empresas maiores e tudo mais. Então, eu tinha que ficar muito tempo fora. Eu tinha o meu filho pequeno, eu trabalhei lá durante 5 anos. Falei, nossa, chega uma hora que cansa, né? Aí eu falei, vou a empreender para ter uma estrutura menor, onde eu consiga ter um pouquinho mais de qualidade. E aí, não é isso que acontece, porque quando a gente começa, a gente tem o desafio de fazer, sustentar este negócio. Por mais que eu não atuava em projetos mais tão distante, mas a vida do empreendedor, você não dorme, né? Então, a gente está sempre ali buscando crescimento, buscando melhorias e até ter um quadro de funcionários e tudo
Hoje a gente tem 20, mas quando a gente começou, a gente era eu e o Carlos, praticamente. O teu esposo? Meu esposo, no quarto de casa. Então, a gente tinha uma sala emprestada numa escola que eu dava aula. Ah, que bacana. Você começou então a empresa Eu numa sala emprestada. comecei numa sala emprestada. A minha primeira empresa, a minha agência lá atrás, começou numa sala emprestada no escola onde eu trabalhava também. Exato, ó, A mesma coisa. muita coisa a gente tinha. Eu dava aula durante a semana e finais de semana. Depois, quando eu viajava muito, eu só dava aula aos sábados. Mas mesmo assim, quando eu decidi sair, eles falaram: não, você pode vir e usar nos horários que não tem aula. Como eu comecei muito fazendo entrevistas, né, para poder selecionar candidatos, então o que a gente tinha? A gente tinha uma impressora no carro, onde você começa, você liga para o candidato, imprime o currículo naquela época, a tecnologia não era tão avançada, e aí a gente marcava com ele, eu ia lá na sala da escola, nos intervalos das aulas, fazia as entrevistas para poder encaminhar para os clientes. Então, é um desafio, mas quando a gente tem vontade, a gente vai superando tudo isso aos poucos, né? E o Carlos trabalhava com você desde o começo? O Carlos veio comigo para a parte comercial do negócio, porque não era minha habilidade, a minha parte mais técnica. E aí o Carlos veio para fazer essa composição de. Porque a gente queria atender mais clientes menores ali da nossa região. Então ele fazia um comercial mais ativo. Show. E aí, a gente tá falando isso 15 anos atrás. Aí conta um pouquinho a trajetória lá no começo. Vocês começaram sozinhos? Quando é que vocês começaram a ampliar o time? No começo a gente começou sozinho, tinha só. A gente fazia isso durante acho que um ano e pouquinho, a gente fez isso sozinhos. Aí depois a gente conseguiu ir para um espaço realmente, né? Onde a gente tinha 3 salas, uma sala onde a gente ficava, uma sala para receber clientes e uma recepcionista. E aí a gente foi, durante esse período, crescendo, né? Aos poucos. Tinha muito foco no recrutamento e seleção, porque é uma demanda que todas as empresas precisam, né? Contratar profissionais. Então a gente fazia muito isso. E aí, com o tempo, a gente veio implementando os projetos voltados para a área de gestão de pessoas, que é a área de RH. Mas dentro da nossa cidade, ele tinha um pouquinho de limitação. Geralmente, como eu atendia grandes empresas, a gente tinha uma possibilidade de atender grandes empresas fora, né? Porque era o nosso nicho de mercado. Mas eu falei, não, quero ficar mais aqui para a gente poder organizar essa estrutura e aos poucos ir crescendo com ela. Então, a gente foi crescendo, a gente está no quarto, teoricamente, escritório, ali porque a gente foi crescendo aos poucos ao longo desses 15 anos até formar esse time. Então, começa com 2, depois com 3, e aí vai. E hoje da família trabalha você, o Carlos e o Léo. Eu, Carlos e o Léo, isso. O Léo entrou com que idade no negócio? O Léo tá lá desde novo, porque a gente devia ter uns 13 anos, mais ou menos. Ele já tava ali com a gente. Ele começou na recepção, porque eu falo que não adianta você dar cargos bons se a pessoa não souber a base. Então é importante ele conhecer. Então ele ia lá, ajudava a arquivar currículo, sabe assim? Bem operacional Mandava mensagem mesmo. para candidato, exato, bem operacional. Ele foi crescendo. Tem uma questão que é bastante legal da gente falar, quando ele começou a entender melhor sobre a área de gestão de pessoas, né, o RH mesmo, ele não queria mais trabalhar com a gente. Então ele sempre quis fazer engenharia civil. Ele saiu para fazer engenharia civil e aí ele ficou um ano fora, se formou, tudo ficou um ano fora trabalhando no fora da nossa área, mesmo a área da engenharia, e depois ele voltou. Quando a gente resolveu formatar para franquia, para um processo de expansão, ele falou: "Não, eu era mais feliz lá. Vou voltar". E aí acabou voltando para esse novo projeto. E aí acho que agora ele se identificou mais com a área, né? Tem uma nova mentalidade, já tá mais velho e tudo. E aí agora ele tá sempre com a gente. Tá que idade ele? 25. 25. Show de Tá bola. velho já, né? Queria eu estar nos meus Queria 25. estar nos 25. Conta um pouquinho as estratégias de crescimento e de expansão de vocês ao longo do tempo, né? Lá no começo, acho que era tudo muito orgânico, teve esse momento da franquia. Fala um pouquinho aí do. No começo, a gente começou com vendas mesmo ativas Porta a ali, porta porta a ali, porta, visitando, visitando e tudo, botando o porque Carlos para trabalhar. botando o Carlos para trabalhar, porque era. Naquela época não tinha tanta tecnologia igual tem hoje, então ele precisava visitar mesmo. Depois, em um certo momento, acho que uns 5 anos de empresa, a gente entendeu efetivamente que a mudança seria sobre o posicionamento de marca. Então, a gente contratou uma empresa de posicionamento de marca para fazer o nosso brand e efetivamente nos posicionar como a melhor empresa e referência ali da nossa região, da nossa cidade. Então, a gente fazia muito patrocínio em eventos, a gente participava de muitos eventos e a gente estava em muito network na nossa região.
justamente para mostrar esse posicionamento. Porque aí a gente já atuava fortemente com consultoria. Então, precisava de um outro posicionamento. Quando era só vagas, não exigia tanto. Mas quando era consultoria, a gente precisava desse outro posicionamento. E aí a gente entendeu que o posicionamento, e quando você tem a agência, alguém que te dá suporte para tudo isso, alguém que te orienta efetivamente, né? Como se fosse um mentor, mas na verdade a gente tinha uma agência de posicionamento, ela trazia pra gente uma referência que a gente não conhecia. Então, ao longo do tempo, a gente foi construindo essa marca sobre posicionamento. E hoje a gente é conhecido, a gente não é o mais barato, mas a gente é o melhor. Justamente porque a gente está sempre em todos os eventos com esse posicionamento. E aí, há uns 2 anos, mais ou menos, a gente foi para São Paulo, na imersão do Rafa, onde a gente queria expandir para um processo de franquia. E aí a gente mudou a mente, na verdade. A gente fala que é uma mudança de mentalidade. A gente conseguiu entender que a gente não deveria mais estar só ali, porque ali a gente já não tinha mais tanto espaço para crescer. E ele fala assim: faça conta aí dos seus concorrentes e veja se você somar todos eles, né? É o que você quer ser? E não era mais o que a gente queria ser, mesmo que a gente somasse sobre eles. Então a gente falou: não, isso aqui já não dá mais pra gente. A gente precisa alcançar novos voos. E aí fomos para São Paulo, justamente com o Rafa, para poder dar esse suporte. E lá a gente cresceu mais de 300% em 1 ano e meio. Então, pra gente foi muito bom. Como a gente atua com serviço, a nossa demanda é uma demanda que praticamente todas as empresas precisam, que está relacionada à área de pessoas. Então, você tem 2 funcionários, você já tem problema com pessoas. Então, porque quando você tem um, é mais fácil de lidar. Quando você tem dois com valores diferentes, com cultura diferente, com tudo que ele vem de bagagem diferente. Então, aí você já tem conflitos. E aí, então, a gente tem clientes desde pequeno até grandes, onde a gente atua nessa área de gestão de pessoas. E aí a gente entendeu que o mastermind, ou estar com um mentor que dá suporte e já passou por tudo que a gente quer passar, né? Mas traz essa referência que a gente não precisa se desgastar para tudo isso. Ele pode nos orientar e a gente galgar esse caminho muito mais rápido. Bacana, muito interessante esse papel do mentor, né? Estar ali acompanhando, orientando, e você ter alguém para se espelhar e te dando as orientações de um caminho que ele já traçou. Trilhou, Você né? compra o atalho, né? Em vez Exato. de aprender errando na trajetória. E quando a gente é do interior, porque a gente ficava mais ali no interior, a gente tinha um bloqueio sobre isso. Então, muitas vezes a gente fala: será que vale a pena? Então, a gente já tinha um cliente que estava numa mentoria, ela falou: Ellen, quando eu entrei, eu cresci muito. Aí a gente falou: será? Mas vamos no workshop para ver. Aí fomos no workshop, ele entregou muito conteúdo. E aí a gente já saiu dali olhando e falando: nossa, o quanto a gente já aprendeu aqui. Imagine se a gente tivesse numa mentoria efetivamente junto com ele. E realmente foi isso que aconteceu. Quando a gente entrou para a mentoria, a gente viu que a gente precisava mudar posicionamento, mudar mentalidade para que esse crescimento acontecesse. Então, hoje a gente entende que o mentor, ele é fundamental na vida de qualquer empresário. E aí, independente, acho que da posição que ele esteja. Se ele é pequeno, ele precisa para ajudar nessa construção, mas até os grandes mesmo buscam, né, esse conhecimento, porque sempre tem alguém que já passou por algum tipo de situação que você vai vivenciar ou que você quer chegar. Então, se você traz para você essa referência e você confia no mentor, ele faz com que você cresça muito rápido. Foi isso que a gente falou. Então, eu brinco que a gente cresceu em 1 ano e meio o que a gente não cresceu em 13. Justamente por conta de mudança de posicionamento, de mentalidade e de acesso, né? Porque quando você tem um mentor, você busca acesso também. Então, isso fez com que a gente crescesse muito. Então, eu super recomendo que as pessoas tenham, sim, um mentor, e dependendo até mais que um, de acordo com a área, né? Porque dependendo, você tem um para uma área mais estratégica, outro para um outro tipo de área, que é mais técnica do teu negócio. E a gente vive muito isso lá em São Paulo. Tem gente que tá em 2, 3 mentorias, justamente por quê? Porque quanto mais conhecimento, o atalho é mais rápido e o crescimento é maior. E tem muito ponto cego, né? Eu tenho uma mentoria de marketing digital e de IA para aceleração de negócios. Eu lembro do mentorado meu que é um escritório de advocacia, e ele preocupado como é que ele ia atrair clientes no Google, como é que ele ia atrair clientes no Instagram, fazer anúncios, postar conteúdo. E aí, num bate-papo ali de diagnóstico do negócio dele, a gente viu que ele tinha dentro da base de clientes e leads em potencial quase R$1 milhão de dinheiro parado. Sem precisar fazer anúncio e conteúdo nada. Os caras, para tudo de anúncio, para tudo de conteúdo, vamos organizar a casa. E aí, caramba, Felipe, eu não tinha noção disso. Então, muitas vezes alguém com
um outro olhar, com outra ótica, com um pouco mais de experiência, consegue ver uma coisa que muitas vezes você, dentro daquela operação, anos dentro daquele contexto, não está enxergando. Exatamente. E a gente parece que fica meio que limitado mesmo, até por conta de um bloqueio mental. Eu falo que muitas vezes você não quer. Aí você fala, será que vale a pena? Não vale e tal. Quando você vai pra prática, aí é isso. Às vezes, uma coisinha que a pessoa fala pra você muda totalmente o ponteiro do seu negócio. Então, vale a pena, às vezes, você investir para poder entender um pouquinho mais, abrir a sua mente e colher novos frutos. Perfeito. Fala um pouquinho hoje sobre questão de. Você falou que tem um posicionamento hoje mais premium, né? Então você tem, não é o mais barato, mas é o melhor. Sim. E você tem dentro do teu público empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes. Como que você lida com, como é que você consegue atender uma empresa pequena, que muitas vezes o orçamento é limitado, dentro do teu portfólio de produtos, para que isso faça sentido para você também com esse posicionamento mais premium? Tá. Hoje a gente tem duas frentes, que é consultoria para empresas maiores, que já tem uma estrutura de pessoas, de departamento da área de gestão de pessoas, de RH, enfim, onde a gente entra com projetos específicos, e a gente tem um outro modelo que é uma assessoria voltada para a área de gestão de pessoas. E nessa assessoria a gente vende pacote de horas. Então, uma empresa menor, ela não precisa comprar muitas horas. Ela compra ali 8 horas, 16 horas, onde ela tem um RH na sua empresa, que somos nós, que somos especialistas, e damos todo o suporte para ela. E ela pode até pôr um funcionário onde a gente treine, oriente e desenvolva. Como aí a gente tem clientes maiores, com mais de 1.000 funcionários, 2 unidades, que aí ele vai comprar um pacote maior, tipo 96 horas, porque ele quer que a gente atue no estratégico, com um olhar um pouco mais ali de conselho, de suporte à diretoria, e dê suporte efetivamente só na parte estratégica com o time dele que já está na operação. Então você resolve ter uma esteira de produtos diferentes que atendem os diferentes Que públicos, com a atende mesma diferente, qualidade, com a mas com escopos mesma menores. qualidade, exato, porque a empresa menor, ela não tem uma necessidade tão imediata de todos os serviços, mas ela tem uma necessidade de ter alguém olhando pra gente, né, para pessoas ali no quadro de colaboradores. Então ela, com uma carga horária menor, ela consegue suprir essa demanda. E a gente entrega o mesmo produto, com a mesma qualidade. Só que vai demorar um pouco mais, porque ela não tem uma necessidade tão imediata. Quando eu tenho lá 500 funcionários, eu tenho uma necessidade imediata. Então não adianta eu comprar 8 horas que não vai funcionar. Eu preciso comprar 80. Então ele compra 80 porque ele sabe que vai suprir a mesma necessidade. Então a gente vai de acordo com a capacidade mesmo de demanda até do que a empresa precisa. E a gente faz esse ajuste. Então a gente tem várias cargas horárias onde a empresa vai adequando de acordo com o seu orçamento, muitas vezes, mas de acordo com a sua necessidade também. E ela pode ter a qualidade do nosso serviço independente do tempo. Tá, bacana. Imagina uma empresa pequenininha, começou na área de prestação de serviços, imagina que tem lá um empreendedor como fundador, diretor da empresa, e a empresa foi crescendo. E ele no começo faz tudo, né? Ele olha marketing, ele olha financeiro, ele olha RH. A partir de que porte de empresa você acredita que faz sentido ter uma pessoa específica para olhar pessoas? Geralmente assim, ó, quando ela é terceirizada, igual no nosso caso, que é uma assessoria, a partir de a gente tem clientes com 3 funcionários, porque ele já está construindo todos os processos para um crescimento. Tá? Que aí, quando ele vai trazer, ele já traz. Tem uma descrição clara, ele já traz o funcionário com uma descrição de cargo bem feita, ele já sabe que tipo de entrega o funcionário precisa fazer, ele já acompanha desempenho, já dá para trabalhar cultura. Então, assim, com 3 funcionários, a gente já tem clientes. Agora, quando ele quer alguém interno mesmo, vou contratar uma pessoa de RH para só fazer isso, geralmente ele já está na faixa de uns 20 funcionários para cima. Por quê? Aí precisa entender demanda também. Às vezes pode ser que ele tenha 50 e não tenha necessidade de ter alguém 100% full time ali. Então, às vezes ele consegue pôr alguém que vá algumas vezes na semana para isso. Mas a gente recomenda que com 20 você já comece a olhar e tenha esse olhar ali para ter alguém dentro, nem que seja em tempos menores, vamos pensar. E aí é muito importante a gente olhar e falar assim, o que é o RH e o que é o DP, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que ela tem um departamento pessoal, que é quem entrega o lerite, que processa a folha, que cuida ali da parte burocrática do negócio, e ele fala, eu tenho um RH. E na verdade ele não tem. Ele tem alguém de departamento pessoal, que cuida da parte Burocrática. burocrática. Mas quem tá olhando para as pessoas? Porque hoje o que move o negócio são pessoas. E pessoas hoje, muitas vezes,
Até entrou a questão da NR1, que é uma questão psicossocial aí, né? E a partir de maio o governo já vai fiscalizar, porque ela está em andamento, já vai fazer 1 ano. Então, assim, que é o olhar para o colaborador. Então, assim, o quanto a sua liderança, o seu time está preparado para esse olhar, o colaborador entender e trazer clareza para que ele mova os resultados do seu negócio. Porque muitas vezes a pessoa está olhando venda e processo. Só que o colaborador, que é quem vai executar, depois que você trouxe a venda, você tem que olhar para quem está executando e fazer uma boa entrega. E muitas vezes a gente acaba não olhando para esse ponto. Trago muito lead, trago muita venda e, na verdade, o meu time não está pronto, não tem clareza nesse processo. E aí? O quanto isso compromete o seu posicionamento, a sua imagem e tudo? Porque às vezes você está tentando muito, mas aqui também não está entregando. Não está fazendo um gargalo nesse processo. Então, o trazer clareza para o time, o olhar para as pessoas é muito importante. Aí eu preciso ter alguém de RH, tá? E muitas vezes eu venho falando sobre isso. Tem empresas que têm um departamento de RH. Porém, quem faz gestão de pessoas não é o RH. São os líderes. São os líderes. São todas as pessoas que tomam decisões. E aí as pessoas, eu tenho clientes que falam assim, nossa, mas meu RH não funciona, não performa. Tá, mas o problema é o RH ou o problema são suas lideranças? É o time de tomada de decisão. Porque quem movimenta o jogo da empresa é todo mundo que toma decisões. Não é o RH que toma a decisão. O RH está ali para subsidiar, para ser estratégico, para trazer ferramentas e dar suporte. Ter um olhar humano para tudo isso. Mas ele não consegue estar, por exemplo, em 5, 6 linhas de produção, onde a liderança está no dia a dia com o colaborador. Hoje, ali, muita empresa reclama de mão de obra. Ah, minha equipe não é engajada, minha equipe não trabalha, se a gente não estiver olhando, o pessoal não faz o que tem que fazer. Na sua visão, quais são os principais pontos de falha no processo, né? Os principais gaps? É um problema mais de recrutamento e seleção? É um problema de treinamento? É falta de uma cultura clara e bem definida? Porque assim, toda empresa tem cultura. Ela pode ser favorável ou não ao que você quer. Exato. Na tua visão, quais são os principais gaps que puxam para baixo o desempenho dos negócios, olhando do ponto de vista de recursos humanos e pessoas? Hoje a gente percebe que um dos principais gaps é a cultura. As empresas falam que tem cultura, mas na verdade elas não têm uma cultura clara e bem definida, porque muitas vezes ela trabalha uma cultura de apoio e ela quer resultado. Não vai performar. E aí ela tem a responsabilidade que é o funcionário, mas eu contratei um funcionário que está focado em resultado ou um funcionário que busca apoio dentro do meu negócio? Então, é importante que a gente tenha clareza sobre a cultura. E aí, a partir daí, a gente vai trabalhar as estratégias para baixo. Porque a cultura é a mãe do processo como um todo. E aí as pessoas falam, ah, mas eu tenho cultura. Tá, mas tudo que você tolera vira cultura. Então, será que você está tolerando quantas coisas que não são tomadas decisões e aí meio que já virou parte da sua cultura e você nem percebeu? E tem aqueles valores que só servem para estar na plaquinha na parede e não vivencia, Lindos, não tem mas não rituais. vivenciados, sem rituais, sem práticas, sem nada. Então, a gente precisa trazer esse olhar um pouco também para o lado da empresa, né? Porque tem os dois lados. Sim, tem colaboradores que não performam, que não estão a fim de produzir, mas será que ele não é um colaborador de apoio? E aí eu trouxe ele para uma cultura de resultado? Então, será que eu fiz uma boa escolha no recrutamento e seleção? Porque isso a gente precisa medir. É um matchzinho, né? É um casamento. Também, quando eu contrato alguém para trazer ele para dentro do meu negócio. Só que quando a minha cultura ela não é clara, eu não consigo trazer um bom profissional com clareza. Então eu não consigo nem falar para ele na entrevista o que eu espero dele. Ou às vezes eu falo o que eu espero, mas quando ele chega, eu coloco ele ao lado de um líder que não está preparado para fazer com que isso aconteça. Então, existem alguns processos que é muito importante. Então, cultura clara e bem definida. Pilar principal sobre qualquer empresa. Aí eu preciso ter processos bem definidos, um onboard de integração bem estruturado, uma liderança capacitada que faça com que esse colaborador vá se espelhar ali no dia a dia. Eu costumo falar que a gente precisa ter uma descrição do cargo. O que eu espero quando eu contrato essa pessoa? Então lá tem o que é feito, como é feito, para que é feito. Porque aí eu entrego para ele e falo, olha, eu espero isso aqui de você e você tem 90 dias para me entregar. Só que muitas vezes eu falo assim, ó, eu espero que você faça isso. Vira as costas, larga com alguém e vai embora. E aí eu não consigo medir. Aí sabe quando os empresários vão conseguir ter essa consciência? Com 6 meses.
que é o prazo médio. E 6 meses eu poderia ter encurtado 50% em 90 dias do período de experiência se eu conseguisse medir o que ele precisaria me entregar com 90 dias. Porque 45 eu tenho 50% do período de experiência. Ah, tá em aprendizado. Tá, mas o que eu espero dele em Uns aprendizado? 45. Se ele não for prático, eu preciso pelo menos mensurar o aprendizado, então. Porque aí eu já sei se ele vai me entregar 100%, 80%, 30%. Porque tem gente que entrega 30% no primeiro período de experiência. Aí você fala, vou pro segundo, ele entrega mais 30%. Você tem tempo hábil como empresa de esperar ele performar 1 ano? Aí você fala, não. Aí a hora que chega nos 6 meses, ele fala, ai, tá vendo? Mas esse colaborador não performa. Mas será que você mediu? Será que você orientou? Será que você tratou? Porque às vezes era mais fácil você ter demitido com 90 dias. Porque já sabe que ele não vai performar. E aí é custo para o seu negócio. Então, Perfeito. é muito importante a gente trazer clareza sobre isso também. Porque às vezes as empresas acabam só olhando e falando, ah, mas o colaborador não funciona, não performa, não traz esse resultado. Vamos entender um pouquinho do nosso lado também, como empreendedor, empresário, que precisa subsidiar isso? E sim, tem os dois lados. Tem empresa que está com tudo redondo, performa, organiza tudo certinho, e o colaborador entra e não performa. E aí é questão, às vezes, muitas vezes também de cultura, né? Ele não deu um matchzinho ali na hora da contratação. Tá, principais pontos de atenção num processo de seleção. O que é que eu tenho que olhar do candidato para reduzir a probabilidade dele ter que sair depois ou dele não entregar o que a gente está esperando no período de experiência? Tá? É importante que a gente tenha clareza das competências que ele precisa ter. De Então, acordo assim, com a vaga de dele para a acordo função. com a vaga, exato. Tem competências técnicas e comportamentais. É importante eu medir elas já na entrevista. Então, através de testes específicos, existem vários para isso hoje em dia, tanto comportamental, para eu medir, eu preciso de um vendedor. Então, eu preciso de alguém com perfil um pouco mais de dominância e de influência. Adianta eu contratar um estável para eu colocar como vendedor? Vai ser mais difícil dele performar. Então, se eu conseguir medir esse perfil, eu já consigo reduzir riscos na hora da E hoje entrevista. usa um DISC mesmo, por Um exemplo. DISC mesmo já funciona bem, porque aí a gente já consegue tratar de acordo com o cargo. Quando eu olho para ele, eu preciso entender também com perguntas que façam eu refletir sobre o que ele já viveu, né? Porque tudo que ele já viveu são hábitos, e hábitos geralmente vai se repetir. Então, se ele já viveu lá atrás, é importante a gente saber como ele reage em determinada situação. Então, diante de um desafio, qual é a sua reação? Me conte um exemplo do que você já viveu em cima disso aqui que a gente passa no nosso negócio, porque aí você já tem parâmetro de como é a tomada de decisão dele, ou de como é a reação, ou até mesmo do sentimento que ele tem sobre aquele problema ou uma solução que precisa ser realizada. Então, é muito importante a gente ter também essa visão de entender tudo que ele já passou. E aí tem algo que é legal que o pessoal costuma trazer também, que é na hora do finalmente aquele candidato que eu vou contratar, eu vou mostrar para ele todos os prós e os contras, mas eu vou desvender a empresa para ele. Porque se eu conseguir desvender e mesmo assim ele quiser ficar, porque geralmente as pessoas passam a parte boa, mas e a parte ruim de tudo que tem que acontecer ali? Se mesmo assim ele tiver interesse em ficar, é porque ele vai ser comprometido com o seu negócio, porque ele já sabe os pontos negativos. Então ele já chega com uma perspectiva não de tudo lindo e maravilhoso, Alice no País das Maravilhas. Ele chega realmente sabendo que, agora eu vou mostrar para você tudo que não funciona aqui dentro. Tudo que não dá certo. Tudo que acontece realmente. Mesmo assim, você quer vir? A pessoa vai pensar 2 vezes. Tem lugares que eu já tive clientes que na integração a pessoa desistiu. Porque quando a integração é bem estruturada, a pessoa fala, acho que isso aqui não é para mim. Integração pós-seleção, Pós-seleção, pós-contratação. Entrou na pós-contratação, integração entrou ali inicial. na integração inicial, que a gente chama de onboard, passa-se tudo, né? O que é permitido, o que não, como funciona, todas as regrinhas, tudo. E aí a pessoa fala, não, obrigada. Tipo, assim, vamos imaginar, nesse nosso caso, era um cliente de cosmético. A pessoa precisa estar todos os dias bem arrumada, bem maquiada e tal, né? Acho que não é pra mim. Obrigada. Sobre. A gente vê hoje uma sociedade, não sociedade sim, mas assim, especialmente geração mais nova, um imediatismo maior, querendo que as coisas aconteçam mais rápido. Antigamente as pessoas se orgulhavam, caramba, eu trabalhei 15, 20 anos numa empresa, orgulho. Hoje a pessoa, eu passei por 15 empresas diferentes em poucos anos, e o orgulho
é esse. Como é que você vê hoje essa questão da geração mais nova, que está entrando no mercado agora, pessoal de 20 e poucos anos, com esse imediatismo maior, e como é que as organizações podem lidar com essas múltiplas gerações dentro do mesmo ambiente? Tá, é assim, ó, a geração mais nova, ela vai muito para a qualidade de vida. Então eles não querem mais fazer hora extra, eles não estão mais acostumados a passar dias e dias trabalhando sem folga. Eles querem realmente um resultado mais rápido, mas eles não querem responsabilidade sobre isso. Então, eu vou te dar um cargo de liderança. Ah, não sei, porque aí eu vou ter que cuidar disso, fazer aquilo e tudo mais. Então, muitas vezes eles não querem nem assumir essas posições mais. Então, é importante a gente olhar para dentro e tratar isso, porque muitas vezes eu vou começar a não ter pessoas que possam depois assumir papéis lá na Mas como é que eu frente. lido com essa higiene? Porque, por exemplo, eu já vi tanto esse cenário que você falou, como eu já vi a questão da liderança o contrário. Um menino estudando quarto, quinto período de computação, E ele já quer ser eu líder, quero um estágio de gestão de projetos. Cara, como é que você vai gerenciar um negócio que você não você sabe nem nem sabe. apertar o botão? Exato. O que que a gente tem feito nos nossos clientes para travar um pouquinho dessa linha, vamos pensar? É um projeto que chama Multiplicadores. Então, eu começo com ele multiplicando conhecimento. Vamos entender se você está mesmo pronto? Se você está bom para isso? Então, é um projeto onde a gente trabalha um ciclo de 6 meses de aprendizado e ele é um braço da liderança para colocar na prática. Então, ele não tem o cargo de liderança, ele tem o cargo de um adicional de multiplicador ali, porque a gente está testando ele e ao final de 6 meses ele faz uma apresentação de realmente tudo que ele conseguiu implementar na prática junto com a liderança. E aí pode ser feita uma avaliação para quando tiver uma vaga, efetivamente numa posição melhor, ele possa assumir. Porque aí você cria esse conceito de que eu tô te dando a oportunidade, mas você também precisa me mostrar. Porque depois que a gente promove, não tem como voltar para trás. Então, neste projeto, a gente ganha tempo e faz e mostra também, né, quem são os bons que querem e que vão aplicar, e faz com que a liderança também comece a formar novos times. Porque muitas vezes também tem jovens com muita vontade, mas tem líderes mais velhos que não compartilham conhecimento. Até porque o jovem tá ligado no 220 com a tecnologia. E às vezes as pessoas mais velhas não têm essa mesma habilidade, mas tem muito conhecimento. Então aí não tem paciência, sabe? Para poder passar, para poder orientar, para poder treinar essa pessoa. Porque os dois precisam abrir mão de alguma forma, né? O que tá mais rápido precisa desacelerar um pouquinho, e o outro precisa mostrar que não, vou acelerar um pouquinho para também trazer uma condição melhor para esse jovem, porque eu vou formar ele para ser uma sucessão no meu negócio. Então a gente precisa ter esse olhar aí múltiplo para todos, porque pessoas é um olhar individual. Não tem como a gente generalizar. Então, é entender um pouquinho do perfil de quem está na gestão desse time mais jovem e entender também os jovens, como ele pode fazer isso acontecer com os mais velhos ali no dia a dia. Então, essa troca ela precisa ser equilibrada, um pouquinho, todo mundo cede um pouquinho e a gente chega no meio termo que é realmente o que a empresa busca, não o que eu ou você, no caso, buscaria. Como é que você vê hoje a questão do home office versus escritório? Especialmente ele viveu pandemia, né? Até a pandemia eu tinha escritório físico, né? No meu principal negócio. Pandemia, todo mundo home office, pandemia voltou, abri até outras empresas com escritório, mas aquele negócio original continua remoto até hoje. E, curiosamente, muitas vezes você consegue um turnover baixíssimo, mesmo com remuneração não sendo as melhores do mercado, por exemplo. Então, Exato. como é que você está enxergando isso dentro do mercado como um todo? O mercado vem fazendo um movimento para a volta do presencial, tá? Eu fiz um movimento contrário, final do ano, encerrei as minhas atividades presenciais, trabalhei isso durante uns 6 meses testando, mas por quê? Justamente por conta dessa flexibilidade. Você consegue contratar profissionais a qualquer lugar do Brasil, e se você tem uma boa qualidade de entrega, você tem que só conseguir mensurar bem. E a cultura precisa ser muito clara. Porque precisa estar todo mundo na mesma sintonia. Porque senão é difícil de você trazer esse time engajado. Mas a gente tem visto bastante clientes de marketing de tecnologia que vai para o home office e funciona muito bem. Justamente por conta de cultura e de acompanhamento de desempenho. A gente não está olhando sobre horário, a gente está olhando sobre entrega. Então, empresas que querem medir horários, não dá para ir para o home office. Por quê? Porque aí você vai pôr, a pessoa pôs o computador lá no modo stand-by ali, a pessoa já não tá trabalhando. E aí ela vai ficar louca, entendeu? Agora,
Quando não, o que você tem que me entregar no dia? É isso. Então vamos trabalhar sobre entregas. O home office funciona muito bem, porque aí você compartilha a responsabilidade. Se o outro não entregar, aí é tomada de decisão. Não entrega, não tem por que ficar. Como é que você está vendo o uso de inteligência artificial pelas empresas? E As, substituição de mão de obra por IA, por ferramentas? as empresas a gente tem visto, tanto em São Paulo, nos masterminds, quanto nas empresas mesmo, uma busca sim, excessiva para que isso aconteça de forma mais rápida possível. Até porque o ser humano é tão complicado, né? Lidar no dia a dia. Exato. Então a mão de obra é difícil, nem todo mundo quer, né? Vagas mais operacionais, as pessoas não estão mais aceitando ou buscando. Então a gente tem cliente, por exemplo, da área da construção civil, é difícil achar um pedreiro, um servente, ninguém quer mais ficar lá. Então tá buscando já tecnologias para que possa suprir de alguma forma algumas mãos de obra, tá? Na área comercial, então tem muita IA envolvida já, né, nesse processo. Então, assim, eu acho. Automação de atendimento, qualificação de leads. Exato, eu acho que ela é o futuro do mercado, não tem jeito. Eu acho que se as pessoas não aprenderem a lidar com elas, elas vão realmente ficar para trás, porque ela é muito inteligente, né? E cada dia você dorme, acorda e a IA é menos inteligente. Então, se você não aprender a lidar com ela, você vai acabar ficando para trás. Clientes maiores já têm buscado muito ferramentas voltadas para IA mesmo, até para reduzir times operacionais no processo, tá? Então, se as pessoas também não entenderem que isso faz parte de um novo jogo de mercado, elas vão ficar para trás. E como é que você enxerga? Eu vejo muitas vezes, especialmente o pessoal, não necessariamente uma faixa etária maior, tá? Mas o pessoal, faixa etária maior, às vezes não quer usar IA por conta da dificuldade técnica. E às vezes o pessoal até mais jovem, mas tem com um pouco de ego, um pouco de orgulho, do tipo, eu sou um programador, eu sou um designer e eu trabalho melhor do que a máquina não vai criar tão bem quanto eu. Então eu vejo às vezes Uma essa resistência. resistência. Exato. Principalmente para quem está na área, geralmente, né, da tecnologia ali, acaba tendo um pouquinho mais de resistência. Isso. Mas, assim, a gente tem percebido, na visão dos empresários, que é onde a gente tem bastante contato, que eles estão buscando sim, tá? Mesmo com um departamento de TI, de tecnologia interno, eles estão pedindo para buscar o que tem de melhor de IA no mercado. Justamente para que possa suprir de alguma forma essa lacuna que existe do ser humano. E aí a gente precisa entender que existe mesmo. Bacana. Como é que você enxerga a questão do formação de lideranças versus contratação de lideranças? Quero ter um líder no meu time. É melhor pegar de fora, é melhor desenvolver interno? Fala um pouco sobre esse. Tem os dois formatos. Quando a gente tem uma liderança onde a gente consegue desenvolver internamente, ela facilita muito, porque a pessoa já está adaptada ao seu modelo, à sua cultura e tudo mais. O que eu falo é, faça um bom mapeamento de competência, porque às vezes você tem um excelente profissional e um péssimo líder depois. Então, assim, para você não criar esse desconforto, mapeie esse colaborador, entenda, crie um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, para entender se a empresa tem tempo de fazer com que ele chegue no que é esperado. Ok, funciona muito bem, eu super recomendo. Não tenho tempo, preciso de uma ação mais imediata. Então eu vou trazer alguém de mercado. Por quê? Porque aí eu vou trazer alguém pronto, que já viveu e ele só tem que fazer uma adaptação ao meu modelo de negócio e à minha cultura. Aí eu tenho que fazer uma boa seleção para entender o fit cultural. Mas o processo em si, ele aprende dentro do negócio. Mas ele já tem o fit da minha empresa, vamos pensar. E aí ele vem pronto. Então o resultado ele é mais rápido. Quando eu preciso de alguém pronto, eu trago do mercado. Quando eu tenho tempo hábil para formar alguém, a formação ela sempre é recomendada, não tem jeito. Show. Fala um pouquinho da Action de volta. Quais são tua visão agora de médio e longo prazo para a Action? Vocês pensam em crescer por onde? Teve esse movimento que vocês começaram a trabalhar franquias, depois talvez franquia não seja o melhor caminho. Isso, a gente teve o posicionamento de franquia e a gente entendeu que esse talvez não seja o melhor caminho para o nosso momento, vamos entender. E a gente vai trabalhar a partir de agora, como a gente cresceu muito, a gente já trabalha agora a nível Brasil,
Então, para quem queria ficar ali na região, depois de 1 ano e meio, a gente expandiu a mente, realmente falou, não, vamos atender nível Brasil, a gente atende clientes. Inclusive, a gente veio para um projeto aqui em Recife para fazer tanto um workshop, quanto depois um projeto de cultura num cliente. Então, assim, a gente atende Rio, Brasília, Recife, a gente atende nível Brasil. Então, isso abriu muito pra gente, foi muito importante. Então, a gente pretende continuar nesse crescimento aí de serviços mesmo. E a gente tem a frente de mentoria agora, que é para realmente ter um olhar para os empresários, para o pilar de pessoas. Porque se a gente entende que pessoas movem resultados, por que não trazer um pilar estratégico de pessoas dentro do planejamento estratégico das empresas? Porque a dor, hoje é dor de grande parte dos empresários. Quando a gente conversa com eles, todo mundo tem uma dor relacionada a pessoas. Então, o trazer o conhecimento, o olhar para que a cultura do seu negócio possa virar lucro através das pessoas, é o diferencial que a gente vai trabalhar agora nesse movimento de mentoria dentro do mercado. E aí, o que é que diferencia essa mentoria como produto da consultoria que vocês já oferecem? Quando a gente traz para a mentoria, a gente traz o ensinamento mesmo. Então, a gente vai mostrar o como fazer. Quando a gente traz para assessoria, a gente entrega Você faz por pronto. ele. Eu faço por ele. Então, ele tem uma dor, ele me fala, eu vou lá e já faço tudo, entrego prontinho para ele. Quando ele vem na mentoria, ele tem um processo de aprender e aí ele pode multiplicar com o time e tudo mais. E essa mentoria vai ser voltada mais para fundadores, CEOs ou mais para A, gestores, média a de gente gestão? vai ter eles para fundadores e CEO, mas a gente vai ter dentro dela um braço onde a gente vai acompanhar liderança e gestão. E até mesmo, em algum momento, os RHs. Justamente para formar RHs estratégicos dentro do negócio, para ter lideranças que façam gestão de pessoas, porque eles fazem a gestão de pessoas acontecer no dia a dia, e para os empresários ter um olhar que cultura move resultado. Então, como eu estou trabalhando isso dentro do meu negócio? Quais são as decisões que eu estou deixando de tomar e está afetando o resultado como um todo nesse pilar de pessoas? Tá. Esse é um modelo de negócio, Ellen, que a gente sabe que é muito pautado no expert, e você como especialista. Exato. E aí você começa a ter um papel de especialista, de produtora de conteúdo, de influenciadora, em paralelo ao teu trabalho como executiva, como gestora, Que como é o meu maior desafio, tá? isso. Trabalhar a internet, né, do posicionamento da influenciadora de marca. A gente tem visto isso muito em São Paulo, mas ainda é um desafio, porque parece que não, mas eu sou tímida. Enquanto a gente tá muito na execução, a gente é muito técnico, né? Você domina, então é mais fácil. Você vai ali, faz, executa, tá tudo muito pronto. Então é fácil pra gente fazer isso acontecer. Então agora é o grande desafio trabalhar mesmo essa influência aí no dia a dia. E ter atenção também para que isso vai exigir tempo e energia. E Exato. esse teu tempo, a Ellen só é uma, né? Por mais que tenha o Carlos, tenha o Léo, tenha toda a equipe, mas a partir do momento que você vai começar a dedicar mais energia nisso, você vai ter menos tempo para dedicar Aos na gestão do teu negócio e nos projetos. Exato. Então, dentro do meu negócio, eu tenho um time hoje de 20 pessoas, né? Eu me programei para isso, para essa saída efetiva da operação, vamos se dizer. E aí eu trouxe uma liderança e um gestor de projetos, para que ele cuide e acompanhe tudo que eu traga para dentro. Ele faz esse acompanhamento, eu entro em algumas questões mais pontuais. Com o meu time, eu gosto de entrar principalmente por conta de cultura. Né? Então, faz parte, em alguns momentos eu estou presente. Então, eu comecei a primeira semana do ano fazendo reunião individual com o meu time. Então, cada um fui lá, ouvi, depois eu fiz uma reunião onde eu juntei todo mundo para falar sobre o planejamento da empresa e tudo mais. Então, esse one-on-one ali, que é do dia a dia, eu gosto muito. Então, eu fiz isso acontecer na primeira semana do ano. Se eu falo sobre pessoas, se eu entendo que pessoas movem o meu negócio, eu tinha que começar o ano trabalhando as minhas pessoas. Então, por isso que eu fiz isso. Aí, a partir daí, movimentei todo esse cenário para que eu pudesse realmente sair e fomentar esse novo modelo que é das mentorias. A gente já fazia ele, só que muito no individual, até com os nossos clientes, mas dentro da consultoria a gente acaba fazendo isso, né? Que é dando essa mentoria ali, só que mais no individual. Agora a gente vai trazer ela para um número maior no coletivo. Teu principal canal de tração hoje, né, ano passado, retrasado, seria um eventos, networking? Hoje a gente palestra muito em eventos em Alphaville, então ele traz muita geração de lead pra gente ali, ele é um dos nossos principais canais de aquisição. Hoje Eventos de está ali terceiros. eventos de terceiro, palestras, e agora a gente vai soltar os nossos workshops próprios, né. Mas
palestras e eventos de terceiro pra gente traz muito resultado. E questão de inteligência artificial no teu negócio, como é que vocês já estão usando, estão pretendendo usar? Fala um pouquinho sobre A isso. gente tem algumas ferramentas que a gente já usa ali para fazer o filtro de candidatos, né? Porque senão demoraria muito até para a gente poder dar o match do perfil da vaga com os candidatos que estão cadastrados. Então, no recrutamento e seleção a gente usa. Agora, a gente trouxe ele para assessoria mais voltada para a parte dos diagnósticos, para nos ajudar e ter uma agilidade nesse processo, porque a gente consegue trazer junto com essa bagagem já mais rápida um plano de ação, vamos pensar assim, junto com o cliente, a gente só dá um alinhamento ali de um olhar mais técnico, vamos pensar. Show. Que dica você daria para o empresário que está ali do outro lado da câmera, que está com desafio com pessoas, tá querendo crescer mais e viu que pessoas é o gargalo do negócio dele? Que dica você daria assim, prática que ele pudesse realmente aplicar dentro do negócio? Eu acho que é muito importante ele primeiro olhar a cultura. Porque quando ele olha a cultura, ele vai entender quem pertence a esse movimento e quem ainda não está adequado. Porque quando a gente olha a cultura e quando ela é clara, então, por exemplo, a gente tem marcas grandes, G4, Ambev, que trabalham em cultura de resultado. Se eu já sei que eu não sou uma pessoa de resultado, eu não vou entrar. Ou se eu entrar, eu não vou ficar. Então, muitas vezes, como eu não tenho clareza sobre isso, o que acontece? Entra qualquer um. E fica qualquer um. Então, quando eu tenho clareza sobre a cultura, só entra quem realmente vai viver aquela cultura. Então, o primeiro passo é esse. Agora, eu tenho um grande desafio. Vamos entender sobre quais são os desafios dessa pessoa? Um diagnóstico de clima é importante para eu ouvir o colaborador. Porque muitas vezes o que eu acho nem sempre é. Às vezes a gente, quando vai falar de diagnóstico, a pessoa fala assim, vai falar sobre salário. Não, o salário vai aparecer lá em terceiro, quarto lugar. Na verdade, o grande problema das empresas está ligado à comunicação e liderança. São os dois pilares principais que praticamente aparecem em quase todos os diagnósticos. Então, ou seja, se a comunicação está faltando clareza, está faltando direcionamento, está faltando uma estrutura bem desenhada, né? E liderança. Será que eu estou treinando e desenvolvendo os líderes com o mesmo papel que eu gostaria que eles fizessem quando eu não estivesse aqui? Às vezes eu não estou. Às vezes eu só transferir responsabilidades. E às vezes eles não estão prontos para essa responsabilidade. Então, é ter esse olhar do diagnóstico de entender e ouvir o seu colaborador faz com que você muitas vezes tome decisões muito mais assertivas e às vezes são coisas mínimas que você acha que é muito por conta de financeiro e não é. É muito mais sobre o acolhimento. Que conselho você daria para Ellen de 15 anos atrás, lá no comecinho? Nossa, eu acho que Com a bagagem que você tem hoje. talvez eu não me limitasse tanto à questão de estar ali mais próximo da minha região. Eu talvez tivesse que ter a mente um pouco mais aberta, porque hoje eu tenho. Então, hoje eu falo: "Não, eu vou arriscar, eu vou ver, eu vou tentar", porque antes era muito: "Não, eu só vou fazer se der certo". Então, a gente fica com muito receio de: "E se não der certo, como vai ser? O que as pessoas vão pensar?", né? Até por conta da mentalidade do interior mesmo. E a gente vê que em São Paulo é muito diferente. As pessoas tentam, arriscam o tempo inteiro. Se não deu certo esse, você faz outro. Você muda, você... E como é que a pessoa vira essa chave? Nossa, aí é uma pergunta difícil, hein? Aí eu acho que o ambiente, ele faz toda a diferença. Então, quando a gente mudou de ambiente, a gente entendeu e a gente até brincava no primeiro ano, quando a gente estava em São Paulo, que Vocês assim, estão morando em São Paulo hoje. a gente fica uma semana inteira em São Paulo, só volta o final de semana para Rio Preto. Então a gente passava a semana e falava assim: nossa, a gente precisa ir lá. É como se não fosse um celular descarregando, a nossa energia era sugada, a gente precisava ir lá, tomar uma energia e voltar para poder seguir os próximos ciclos. Agora que a gente está lá, a gente já vive muito disso. Então é um movimento que o tempo inteiro você tá fazendo o negócio acontecer. Você não para. Então, e todo mundo que você conversa tá com esse mesmo movimento. Então, eu acho que a mudança de ambiente, ela é crucial. Eu acho que ter um mentor faz toda a diferença. Eu teria hoje 2, 3, 5. Até mesmo justamente para que cada um pudesse me dar um olhar específico sobre isso. E aí eu tô num grupo hoje onde a gente tem, além do Rafa, mais outros 4 mentores, que é o Frame, né? Que é o Arthur, a Mari, o Fernando. E o Fernando me ajuda muito na questão da venda. Por exemplo, eu tinha um bloqueio de venda. Eu sou muito técnica. Então, assim, todo mundo fala, mas você vende por si só. Mas é muito mais pelo conhecimento do que pela intenção da venda, tá? E aí ele falou, não, você vai começar de novo, você vai trabalhar a venda agora. Então, assim, mesmo na posição que eu já estou, eu falei, nossa, eu vou me desafiar a começar do zero. Porque para mim é começar do zero vender. Aí eu falei, não, vou começar.
E não é que depois eu comecei a me adaptar e falei, não, isso acho que vale a pena, acho que eu vou Só gostar tá bom disso. nisso. Acho que vou gostar disso. Então, muitas vezes a gente tem que se abrir ao desconforto para gerar o desafio de se tornar melhor. E muitas vezes a gente quer sempre a zona de conforto. Para mim era confortável, já fazia, eu tinha o vendedor que vendia, que era o Carlos, vendia muito bem, inclusive. Por que eu ia me arriscar nisso? Não, mas será que eu também não poderia contribuir muito mais para esse negócio performar e escalar se eu me abrisse à venda? E ele é de financeiro, então uma coisa assim, que ele falou, não, você não quer crescer financeiramente? Vender é um caminho. Por que não? E eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, assim, são pessoas que vai trazer uma outra visão e que se você tiver aberto, e aí é muito importante isso, a pessoa tem que estar aberta a ouvir. Porque se você for rebater tudo, é melhor não ir. Porque senão vai continuar do mesmo jeito. Até porque se você soubesse 100%, não precisaria ter um mentor. A gente tem um mentor justamente porque a gente está aberto a ouvir, a crescer e alavancar mais rápido. Por alguém que já passou por isso. Então, eu acho que tem que ter o mentor e tem que ouvir o mentor e colocar em prática. O Rafa brinca comigo. Nossa, tudo que a gente fala, você coloca em prática. É justamente. Então, assim, se eu tô lá é para aprender. Se eu vou aprender, eu tenho que colocar em prática. Senão não faz sentido. E tá pagando, né? Vamos. Tô pagando, tem que aproveitar, né? Não tem jeito. Mas eu acho que principalmente estar sempre na zona de desconforto. Se você estiver confortável, a sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Então, será que a gente está no desconforto ou no conforto? Show de bola, Aline. Queria agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E o pessoal que está assistindo a gente, que quiser acompanhar melhor o teu trabalho, conhecer mais a Action, onde é que a galera te encontra? Nas redes sociais, ellenleandra.rh. Ellen com 2 L's? E2L's-EN. E na Action é @Grupo Action RH. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Acelera Digital Podcast. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.